Olá, irmão querido, irmã querida, graça e paz a todos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Eu estou aqui hoje muito bem acompanhado dessa jovem senhora, muito bem casada e muito bem feliz, minha esposa Ana Carolina, que vai saudar vocês também aí com a paz do Senhor. A paz, irmãos. Hoje estamos começando o nosso culto especial, o culto de Páscoa, né? Que comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. E dá tempo de você se juntar a nós ainda. São 18 horas e 2 minutos, nesse dia em que nós celebramos com muita alegria, com muita vontade no coração, o motivo da nossa vitória. Cristo morreu por nós, mas Ele ressuscitou. Ele vive e Ele reina para todo sempre. E esse cântico de vitória é o motivo de eu e você estarmos aqui nos juntando como irmãos em Cristo para adorar o seu santo nome. A Congregação Presbiteriana de Vila Valqueire quer estar aqui com você nessa noite para abençoar a sua vida, para juntos prestarmos culto ao Senhor em mais um dia em que Ele nos deu. Dia do Senhor, dia de nós estarmos nos reservando especialmente à adoração e ao louvor do nome do Senhor. Enquanto você se achega a nós queremos aqui lembrar que quando nós nos ajuntamos via internet, usando os recursos que Deus nos deu, nós fazemos com a mesma ênfase de como se nós estivéssemos nos juntando em culto público e presencial. A nossa devoção, a nossa vontade de adorar o Senhor, ela não cessa, porque o nosso Deus nos garante que Ele habita em corações humanos que se juntam para buscar o seu nome e não em templos construídos por meio de mãos humanas. De forma, irmãos, que todos nós, quando nos juntamos para adorar o Senhor, ali o Senhor Jesus garante que Ele faz a sua presença e Ele se coloca para ser adorado por cada um de nós que invocamos o seu santo nome em espírito e verdade. E essa data, para nós cristãos, ela é muito especial, porque ela é a nossa declaração de vitória. Ela é a data em que nós nos lembramos que o nosso Senhor não apenas morreu, mas Ele vive. Ele ressuscitou. Ele triunfou sobre a morte e sobre o inferno e não fez isso por acaso. Hoje está valendo exatamente esta frase. A morte de Cristo não foi por acaso. Não foi um acidente de percurso. Muito pelo contrário, foi um propósito de Deus, foi uma agenda de Deus. O Pai na eternidade planejou que isso acontecesse, enviou o seu Filho para a morte e assim também o próprio Deus o levantou, ressuscitou. E essa declaração, ela que nós podemos crer que há um futuro para todos nós, há um amanhã garantido. A nossa esperança, portanto, consiste no fato de que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E Ele, com o mesmo poder sobre todas as coisas, Deus tem feito e se manifestado desde os tempos eternos, desde os tempos mais remotos, quando a palavra de Deus foi revelada aos homens. O Deus que nós cremos é o mesmo Deus que vive e que reina para todo sempre e que há de voltar um dia, quer a gente creia ou não, quer a gente goste ou não, mas o nosso Senhor Jesus vai voltar um dia para nos levar para sempre para a sua morada celestial. Vamos estar orando então, irmãos? Vamos preparar os nossos corações para adorar o nome do Senhor, esse culto em que nós fazemos com alegria, em que nós separamos um momento para Deus. Feche aí os seus olhos, junte-se aí com a sua família, vamos falar com Deus. Ó Deus bendito, nós te louvamos muito, Senhor, e te agradecemos
E fazemos isso em nome de Jesus, porque Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou dentre os mortos, Senhor. E nós cremos nessa verdade, Senhor, embora muitas pessoas neste mundo ainda não creiam, Senhor. Mas nós estamos aqui para afirmar isso, Senhor, para declarar essa certeza de fé que nos alcançou, Senhor. É que Jesus Cristo esteve vivo, esteve entre nós, ele foi para a cruz, ele morreu pelos nossos pecados, mas no terceiro dia, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus, o Pai de Jesus Cristo, por intermédio do seu Espírito, levantou dentre os mortos e o fez assentar à direita do trono de Deus, sobre todo poder, sobre todo principado e potestade, sobre qualquer autoridade, Senhor, sobre todas as coisas. E cremos ainda, Senhor, que Tu irás voltar num dia em que ninguém sabe, numa hora em que ninguém sabe, mas cremos que o Senhor Jesus Cristo voltará e julgará as nações e separará os povos, uns à sua direita, outros à sua esquerda, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, para afirmar isso para o mundo inteiro nos ouvir, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para afirmar isso para Ti, Senhor, porque essa é a nossa fé. E é essa a esperança que nós queremos ter, Senhor. Que o Senhor não apenas morreu, mas que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, para nos dar esperança, nos dar transformação, nos dar vida eterna, nos dar uma morada celestial, onde não haverá mais choro, onde não haverá dor, Senhor, onde todos os dias nós cantaremos júbilo ao Senhor, onde nós Te serviremos, Senhor, e essa esperança que invade o nosso coração, é isso, Senhor, que nós queremos para a nossa vida, Senhor. Ó Deus, não nos deixes esquecer, Senhor, que essa é a verdade fundamental, Senhor, que nos ajuda a viver hoje. Que é isso que nos dá esperança em dias difíceis. É isso, Senhor, que traz alegria ao nosso coração, que está acima de qualquer felicidade desse mundo, Senhor. É que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos. E o mesmo Cristo Jesus que ressuscitou dentre os mortos está vivo para ressuscitar a nossa vida, para fazer com que o nosso coração possa se voltar para esse reino maravilhoso de Deus, para que a gente também morra e seja sepultado para esse mundo e ressuscite para a vida eterna, para enxergar as maravilhas do Senhor Jesus. Ó Deus, nós Te louvamos e Te adoramos, porque os Seus feitos são maravilhosos, Senhor. O Senhor operou muitos milagres na história. O Senhor fez grandes obras, Senhor. O Senhor promoveu cura e tem promovido a vida de muita gente. O Senhor realizou milagres no passado e o Senhor ainda realiza milagres hoje, Senhor, mas nada se compara a nós entendermos que Jesus Cristo ressuscitou. Porque sem isso, Senhor, nós não seríamos salvos, Senhor. Então louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor traçou esse grande plano na eternidade e o cumpriu na história, fazendo com que o Teu Filho, uma vez morto na cruz, houvesse ressuscitado dentre os mortos para nos dar vida eterna. É assim, Senhor, que nós Te oramos, é assim que nós nos apresentamos a Ti e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quero convidar vocês neste momento, a fazer uma leitura bíblica. Então, pegue a sua Bíblia, vamos abri-la em 1 Coríntios, capítulo 15, do 12 ao 26. 1 Coríntios 15, de 12 a 26. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, se a corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé.
E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecerão. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Amém. Amém. Vamos cantar isso então? O Senhor enviou o seu Filho para vencer a morte, e porque ele hoje vive, nós podemos crer no amanhã. Vamos cantar esse cântico tão conhecido: porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Deus enviou o seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz ele morreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está porque ele vive. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está porque ele vive. Cante. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória e dei a glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos
está. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Se você crê no que nós acabamos de cantar, então não há medo nem luta nessa vida que nos coloque para baixo. Porque Ele vive, nós podemos então crer no amanhã, sabendo que a nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus, que vivo está e que reina para todos sempre. A esposa vai estar fazendo oração agora para nossa iluminação, para nós então meditarmos na palavra de Deus. Você que entrou agora, nós estamos especialmente hoje comemorando, fazendo este culto, que é um culto ao Senhor, mas que também é um memorial da ressurreição de Cristo, né? E é isso que nos dá esperança, saber que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele vive, Ele reina para sempre. Vamos orar ao Senhor, pedindo então a iluminação, a orientação de Deus para lermos a sua palavra. Oremos, irmãos. Senhor Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer, ó Deus, te agradecer por esse dia, Senhor, porque em nossos corações, Senhor, comemoramos a Tua ressurreição, Senhor. Amém. Comemoramos, Senhor, a Tua vida, Senhor, o Teu amor, Senhor, que Tu pregou ali naquela cruz, Senhor, e ressuscitou, ó Deus, para nos dar a vida, Senhor, a vida eterna, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, porque não somos merecedores desse grande amor, Senhor, porque somos pecadores, Senhor. Mas Tu carregou todos os nossos pecados, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, por esse infinito amor, Pai. Senhor, que Tu possas, Senhor, vir através do Teu servo, ó Deus, Carlos, ó Deus, e que Tu possas falar aos nossos corações, Senhor, e que nesse momento, Senhor, possamos estar também atentos para receber a Tua palavra, Senhor. Nos livre de todas as distrações, ó Deus. Amém. Ilumina a nossa mente, o nosso coração, para entender, Senhor, aquilo que Tu queres nos falar, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pega então a sua Bíblia aí e abra comigo do apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 5. 2 aos Coríntios, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura do verso 14 ao verso 17. 2 aos Coríntios, capítulo de número 5, 14 ao 17. Esse texto nos fala de uma vitória, de um poder transformador. De fato, o poder que transforma a nossa vida, que muda o nosso ser, e que a glória do Senhor Jesus Cristo sobre a morte, a sua ressurreição e as consequências que isso traz sobre a nossa vida. Então, o texto que nós vamos meditar nessa noite, para você que está entrando, é 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 14 ao versículo 17. A minha Bíblia, ela está na versão Almeida, revista e atualizada, que é uma das versões mais lidas hoje no nosso país. Talvez na sua versão seja um pouco diferente, mas o texto ele tem uma ideia e uma declaração muito simples a respeito do Evangelho, que diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram
novas. Amém. Meus queridos irmãos, a ideia de é uma das ideias mais fáceis de ouvir, mas certamente uma das ideias mais difíceis, porque a nossa mente raciocina segundo os padrões da racionalidade, da cientificidade, daquilo que faz sentido no mundo da razão, da experiência comum. Crer no sobrenatural é algo sempre desafiador e mais difícil ainda crer que um sobrenatural quanto a ressurreição de um homem morto numa cruz traz dificuldades práticas e também teóricas e questões que são colocadas na vida de muitas pessoas. Até nos dias de hoje, há muitas pessoas que pensam que essa ressurreição de Cristo, tão intitulada na palavra de Deus, como a vitória sobre a morte, como a destruição de todos os inimigos de Deus, onde Cristo é exaltado, ser ao Deus daqueles que conspiravam contra ele. Para as pessoas isso não passa de mera hipótese, ideia ou invenção. É por isso que o apóstolo Paulo, em outra carta, ele vai escrever que esse evangelho que nos alcançou, salvação, cujo centro é a cruz de Cristo, a morte dele, a sua consiste em loucura para algumas culturas, consiste em escândalo para outras culturas, mas para todos aqueles que são salvos, alcançados, eleitos de Deus, pessoas a quem o Senhor amou, esta é exatamente a maior expressão do poder e do amor de Deus. De fato que essa palavra para aquele que crê é o sinônimo de uma vitória que é anunciada para desafiar todos os padrões racionais, intelectuais, subjetivos da mente das pessoas que até nos dias de hoje têm dificuldade em compreender o que é a ressurreição. Não é à toa que a ideia de ressurreição é uma ideia muito falada. Hoje você ouviu bastante a respeito disso, mas certamente uma ideia muito pouco crida e muito pouco compreendida. Em outras palavras, uma ideia mais difícil de entender, porém, é justamente a ideia que consiste no elemento principal durante a nossa vitória, não pela nossa força, mas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que limpa a nossa vida e que triunfou sobre toda a morte e todo o pecado. O apóstolo Paulo, crendo nessa verdade, ensinando as pessoas no primeiro século, ensinando a igreja de Corinto, ele recebe algumas oposições de pessoas que não criam nessas verdades, que tinham dificuldades de perceber a dimensão espiritual que o impacto da ressurreição havia provocado na vida da igreja, na vida daquelas pessoas, e muitos se levantam dentro da própria igreja para condenar o apóstolo e dizer, e a colocar em prova o próprio apostolado de Paulo. E Paulo fazendo uma defesa do seu apostolado, de algumas acusações que os seus oponentes apresentavam, exigindo uma prova, uma carta de recomendação que ele fosse apóstolo, ao invés de tentar discutir, alegando que viu a Cristo, alegando que tinha sim autoridade para falar à igreja, ele resolve recorrer a justamente a explanação desse elemento central da fé cristã, a saber, Cristo, sua morte, sua ressurreição e os impactos espirituais, práticos que desenvolve na vida daqueles que entendem, que compreendem o impacto disso para a nossa própria salvação. E aí ele fala para a igreja de Corinto procurar então analisar se os seus ensinos eles estão amparados pela verdade central do Evangelho, respondendo com aquilo que
o Evangelho, a palavra de Deus, tem de mais precioso, sendo a morte de Cristo, mas também a sua ressurreição dentre os mortos, vencendo o inferno, vencendo os planos terríveis dos homens, dos seus opositores, sendo ainda a única verdade que é capaz de conduzir os homens a crerem em Jesus Cristo como o Filho de Deus, o Messias, aquele que foi enviado pelo Pai para realizar uma grande obra espiritual. E é assim que nós podemos dizer que a ressurreição de Cristo, ela tem um poder que transforma a todas as pessoas que creem que Cristo é o Filho de Deus, que ele morreu, que ele verteu o seu sangue por causa de uma missão que ele veio cumprir, dada pelo Pai, para salvar aqueles que nele creem, e a vida daqueles que creem nessa ressurreição passam então a ser transformadas, e as pessoas que então antes estavam mortas nos seus delitos, nos seus crimes, nos seus pecados contra Deus, estando em Cristo Jesus, fazem parte de uma nova criação que é inaugurada pelo Filho de Deus, que nos introduz numa nova vida. E aí o apóstolo Paulo, fazendo essa defesa do seu apostolado e reafirmando essa verdade central que a gente lê nos evangelhos, ele vai nos mostrar de que forma essa ressurreição que hoje nós celebramos tem um poder transformador para modificar também o nosso ser. E aí você lê comigo, a partir do verso 14, que o amor de Cristo, derramado naquela cruz, pregado publicamente naquela cruz do Calvário, é um amor constrangedor, que nos impulsiona, que nos pressiona por todos os lados. E essa é a ideia do texto, revelando que a ressurreição de Cristo, em primeiro lugar, ela nos conduz a sermos dominados não por uma religiosidade, não por padrões legais, mas por uma fé, por uma religião que é baseada e impulsionada no amor redentor e transformador do nosso Salvador Supremo, que é o Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo vai dizer assim: este amor de Cristo, este amor que vocês creem, é um amor que nos constrange, e a gente passa a entender que um morreu por todos. Assim como um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas que passem a viver para aquele que por eles morreu e o ressuscitou, ao saber, o Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo com esses dois versos, 14 e 15, e o que isso, de certa forma, impacta na nossa vida? Paulo está dizendo que esse amor manifestado na cruz do Calvário, ser sucedido pela maravilhosa ressurreição de Cristo, é um amor que nos conduz, que nos constrange, que impacta o nosso coração, ou no sentido da palavra grega, é um amor que nos pressiona por todos os lados. É como se você passasse por um lugar estreito, tendo que se espremer, tentando passar por um espaço reduzido. É um amor que causa esse impacto na nossa vida, nos impulsionando, nos conduzindo por um caminho novo, cheio de vida, onde nós não conseguimos resistir à força desse amor. É com essa ênfase que o apóstolo Paulo faz a defesa da verdade do Evangelho, dizendo: o amor de Cristo faz com que pela ressurreição de Jesus nós sejamos dominados por esse amor transformador que impulsiona a nossa vida, e principalmente quando nós entendemos que ele deu a sua vida por todos, em substituição de todos aqueles que creem nessa verdade. O resultado não pode ser outro. Logo, todos foram removidos da maldição da morte. Todos morreram.
espiritualmente falando, todos que creem em Cristo têm os seus pecados cancelados, têm os efeitos da morte eterna desligados nos céus. Logo, metaforicamente, na cruz de Cristo, todos os que creem nele morreram juntamente com ele. Todos nós que cremos em Jesus morremos com ele, e o verso 15 vai dizer que ele morreu por todos com um objetivo, para transformar a nossa vida. O amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus, é um amor que provoca, meus irmãos, mudança no nosso ser, mudança no nosso caráter, que leva a gente de um ponto A a um ponto B. É um amor que faz com que um dia nós estávamos mortos e hoje nós não estamos mais. É um amor que provoca consequências. É um amor que opera transformações espirituais no nosso ser. E é isso que você lê no verso 15. Ele morreu por todos para que os que vivem, apesar de mortos, não vivam mais para si mesmos. Não vivam mais olhando para as suas metas e ambições egoístas, que agora são postas de lado. Mas o propósito daqueles que creem em Cristo e creem na sua ressurreição é agora viver por meio daquele que morreu por eles. Na carta aos Romanos, Paulo vai dizer assim: se nós vivemos para o Senhor. Se nós morremos para o Senhor. Então, meus irmãos, quer nós vivamos, quer nós morramos, nós já pertencemos ao Senhor, de uma forma que agora nós podemos desfrutar de uma comunhão sincera e genuína e próxima ao nosso Deus. O véu que separava foi rasgado ao meio quando Cristo deu a sua vida por nós. Agora nós temos acesso ao Santo dos Santos. Agora nós podemos adorar ao Senhor com íntima comunhão com Ele. E isso por causa do amor de Deus. Isso não é fruto de um mérito nosso. Isso não é fruto de alguma coisa boa que nós tenhamos um dia produzido ou dado para Deus para que Ele nos amasse, mas por causa desse amor constrangedor, transformador, que Deus manifesta através de Jesus Cristo, dominando a nossa vida, fazendo com que a gente seja agora conduzido não mais pelas ideias desse mundo, não mais pelos valores e princípios que a sociedade tenta às vezes nos impor goela abaixo, mas pelo princípio renovador do Evangelho. Nós agora temos uma nova vida que é conduzida, impulsionada e orientada pelo amor de Deus manifestado em Cristo Jesus e consumado na história pela ressurreição do nosso Salvador eterno, o Senhor Jesus Cristo. E é isso que Paulo está dizendo, e isso leva a gente a se perguntar o que ele diz aqui no verso 15 é emblemático. Ele diz que Cristo deu a sua vida para que a gente não viva mais para nós mesmos. Será que a gente está vivendo isso? Será que o mundo tem ensinado a gente a viver assim? Me parece, meus irmãos, que nos dias de hoje, o que se ensina é o seguinte: ame a você mesmo. Pense mais em você mesmo. Sabe? Preocupe-se com os seus cuidados terrenos. Quando a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que se a nossa esperança se resume apenas a essa condição terrena, passageira, mundana, imperfeita, nós já perdemos. Porque nós somos as mais infelizes das criaturas de Deus. Mas se a nossa esperança está em Cristo, e se a gente entende o que Paulo diz aqui no verso 15, que Jesus Cristo, nosso Senhor, deu a sua vida para que agora haja uma transformação de mente, para que eu não ache que o meu umbigo é o centro do mundo, então nós morremos junto com Cristo. E aí nós ressuscitamos para viver uma nova vida em Cristo. Porque a ressurreição tem o poder transformador de nos conduzir a sermos dominados por Cristo e pelo seu imenso amor que Ele tem por nós. Mas veja ainda que a ressurreição ela tem o poder também de transformar, nessa mesma linha, o nosso olhar terreno em um olhar
espiritualizado, um olhar que pensa na perspectiva do reino. E aí o verso 16 vai dizer assim, que daqui para frente, assim que nós, daqui por diante, a ninguém mais nós conhecemos segundo os padrões do mundo, ou segundo a carne, ou tendo uma visão mundana sobre a vida. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo faz com que a gente tenha uma nova perspectiva. Em Cristo Jesus, uma nova comunidade de pessoas salvas passa a existir, de forma que nós, sendo impactados com essa verdade, nós daqui para frente não conhecemos a ninguém, não consideramos a ninguém, não pensamos em ninguém apenas num ponto de vista terreno, mas na perspectiva do amor de Cristo. De uma forma, irmãos, que quando nós interagimos com outras pessoas, falamos com outras pessoas, nós existimos e fazemos tudo isso como seguidores de Cristo. Nós conseguimos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Nós conseguimos a ter misericórdia uns com os outros. Nós conseguimos tratar uns aos outros, pensar sobre todas as coisas que existem, sobre todas as pessoas com as quais nos relacionamos, não mais segundo os nossos valores egoístas de antes, mas agora convertidos pelo Evangelho. Nós conseguimos nos relacionar com o nosso próximo, nós conseguimos viver e existir, porque o nosso olhar é transformado pela maravilhosa ressurreição de Cristo. E aí pense comigo, na vida do apóstolo Paulo, quem está dizendo aqui, inspirado por Deus, é um homem que um dia perseguiu a igreja, um homem que foi blasfemo, que foi perseguidor, que assolava a igreja, que ele mesmo vai dizer que exterminava, que matava os discípulos de Jesus em Jerusalém, até que chega um dia, e esse dia, irmão, chega para todo mundo, em que Jesus o derruba no chão, naquela estrada de Damasco, e fala: Saulo, por que você me persegue? Por que você recalcitra? Por que você luta contra os aguilhões? Por que você está perseguindo não aos crentes, mas perseguindo a mim mesmo? E quando Cristo o derruba, Paulo entende que a sua visão com relação ao mundo, com relação às pessoas, era uma visão carnal, era uma visão mundana, e que ele estava errado, e Jesus o transforma de um perseguidor do Evangelho ao maior missionário da história do cristianismo, meus irmãos. E de igual modo, todos os cristãos, todos aqueles que confessam o nome do Senhor Jesus, devem mostrar na sua própria vida esse novo ponto de vista, quando reconhecemos que Jesus é Rei e Senhor sobre a nossa vida. Nossa vida tem que mudar. A nossa vida precisa aderir, precisa ser convertida nessa transformação espiritual que somente o Evangelho, que somente a compreensão de que Jesus ressuscitou pode produzir no coração. A gente muda o nosso tratar com o nosso próximo. Fala de uma nova perspectiva com relação ao próprio Cristo. Ele vai dizer, no verso de número 16, que se antes nós conhecíamos a Cristo segundo a carne, mundanamente, né? Ou seja, teoricamente, superficialmente, ouvindo falar de Jesus, se a nossa visão a respeito de Cristo era apenas uma ideia teórica, sem que a gente se aprofunde nisso, então Paulo vai dizer, já agora, nós não o conhecemos desse modo. Ou seja, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo faz com que o nosso olhar com relação a Jesus seja um olhar espiritual. Quem é Cristo para nós, irmãos? Quem é Cristo? É apenas um personagem histórico? Ou ele é o Rei, Salvador e Senhor sobre a nossa vida? O que é a ressurreição de Cristo? Não há como nós compreendermos esse fenômeno
sobrenatural e milagroso, que é o centro de toda a palavra de Deus, se nós não abrirmos o nosso coração para entendermos quem é Jesus, para entendermos o que ele fez na cruz, para entendermos que naquela cruz ele anunciou a sua vitória sobre a morte, e naquela cruz ele nos comprou do inferno, que ele nos limpou de todo pecado e que ele agora está nos introduzindo numa nova vida. Quem é Jesus para nós? Qual tem sido o nosso olhar com relação ao Filho de Deus? Qual tem sido o nosso olhar em relação ao mundo e às pessoas? Tem sido um olhar segundo a carne? O que Paulo condena nesse texto ou tem sido um olhar daqueles que estão no reino de Deus, daqueles que entendem que foram resgatados e agora as suas vidas são transformadas por esse poder da ressurreição, aqueles que compreendem, só aqueles que colocam isso no coração conseguem de fato discernir nas suas vidas. E por último, Paulo vai dizer que a ressurreição de Cristo, ela também nos torna participantes, co-herdeiros de Deus, de uma nova criação, de uma nova vida. Nós nos tornamos novas pessoas, novas criaturas, no sentido de que o fato de nós estarmos em Cristo faz com que sejamos nova criatura. O verso 17 diz: e assim sendo, se alguém está em Cristo, se algum de nós que estamos aqui meditando na palavra de Deus estamos em Cristo, nós não temos a chance apenas de nos tornarmos novas pessoas. Nós somos, agora, hoje, novas criaturas. As coisas velhas, antigas, já passaram. Eis que se fizeram novas. Eis que tudo novo se fez. Perceba que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo nos insere agora vida, mas a partir do momento em que a nossa vida está em Cristo. O Senhor Jesus realiza uma transformação radical de qualquer pessoa que nele habite, meus irmãos. Eu pergunto a você, nós estamos de fato em Cristo? Ou ainda nós estamos crendo em Deus segundo as obras da lei? Nós estamos em Cristo ou nós estamos vivendo na mera religiosidade, mas que não passa às vezes de forma, de estereótipo, de nome, de título? Nós estamos em Cristo ou a nossa fé em Cristo é apenas uma fé especuladora, teórica? Existe um Deus? Eu acho que Jesus Cristo é um personagem muito bonito da história. O que falta para a gente estar em Cristo? O que falta para esse encontro real e acontecer na nossa vida? O que está faltando para a nossa religião ser verdadeira, ser baseada na compreensão do Evangelho, a nós entendermos o amor de Deus e a entendermos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo? Paulo está falando aqui claramente, aqueles que estão em Cristo, aqueles que imitam a Cristo, aqueles que permanecem em Cristo, aqueles que consideram a tudo e a todos, não de acordo com as suas filosofias, mas de acordo com o Evangelho. Aqueles que pensam que Cristo estando comigo e eu sendo uma nova criatura, o que eu devo fazer na minha vida? Aqueles que estão em Cristo são prontamente novas criaturas, há um novo nascimento, há uma nova criação, nós temos agora uma nova natureza, ocorre a conversão genuína, a vida dessa pessoa que agora está em Cristo, ela sofre uma virada, uma inversão de valores para o lado do Evangelho. O crente agora passa a detestar o mundo e o pecado. O pecado agora não se torna mais o prazer, o deleite. Se torna um acidente de percurso, um escorregão.
seguido de arrependimento, mas não tem mais domínio sobre a mente e sobre o coração daquele que está em Cristo, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Os velhos hábitos, o estilo de vida anterior cessa. Há uma nova conversão, há uma nova mente, um novo coração, e o passado se torna nada mais do que um capítulo da história, porque as coisas antigas já se passaram, eis que tudo novo se fez. E aqui o apóstolo Paulo está provavelmente fazendo um paralelo com as palavras do profeta Isaías, lá no capítulo 43, quando Deus promete libertar o povo de Israel do exílio babilônico, daquele período difícil da história de Israel. E aí o profeta Isaías vai falar para o povo dizendo assim: olha, não se lembrem, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerem as antigas. Eis que eu, Senhor, faço coisa nova na vida de vocês, que está saindo à luz. A vida de vocês está saindo da escuridão. E Deus cumpre essa promessa, envia o seu Filho para a cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E todo aquele que crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, possa agora dizer: eu tenho uma nova vida. E quem diz o que é certo e o que é errado na minha vida é o Senhor Jesus. E quem decide as minhas decisões não é a minha opinião, mas é a vontade de Deus. Não é mais os planos dos homens que vão traçar o curso da minha história, e sim os maravilhosos de Deus, porque no meu coração eu estou em Cristo e eu sou uma nova criatura. Esse tipo de crente que está em Cristo pode orar e dizer como nosso Senhor Jesus Cristo disse lá na oração do Pai Nosso: Senhor, não me deixe cair mais em tentação, mas livra-me, Senhor, do mal. E aí essa oração é respondida por Deus, e esse crente obtém de Deus a força para resistir ao mal que assedia, mas agora sua vida está numa nova criação. As coisas antigas não condicionam mais, tentam influenciar, mas o poder de Deus é transformador com a ressurreição. E nós não estamos ligados, irmãos, aos erros de ontem. Agora, a ressurreição de Cristo, compreendida pela nossa mente e pelo nosso coração, nos leva a ter um novo olhar espiritual e também uma nova vida no Senhor Jesus Cristo. Como é que a gente vive isso, irmãos? Como é que tudo isso que o Senhor Jesus Cristo mostrou na cruz do Calvário, que é aqui explicado de forma bem resumida pelo apóstolo Paulo, pode então se aplicar ao nosso viver? A gente precisa entender que se a ressurreição de Jesus Cristo não foi apenas um fato que aconteceu na terra, mas também foi uma declaração de vitória nos céus, nós entendemos que, se nós cremos nisso, é Cristo Jesus e não outro que precisa ser a nossa razão de viver. A nossa motivação para a vida precisa estar em Cristo. O amor dele nos constrange. A sua morte e a sua ressurreição são a maior prova de amor que ele tem por nós. Se algum dia, na sua vida, você for tentado a dizer que Deus não ama você, saiba que Cristo já manifestou isso na cruz do Calvário. Se algum dia você disser assim: eu ainda quero a minha vitória, saiba que a sua vitória já foi comprada e conquistada na cruz do Calvário. Não existe amor maior do que esse. A palavra de Deus nos diz que o Senhor deu seu Filho para morrer por nós quando nós ainda éramos inimigos de Deus. E aí Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 5 que talvez alguém se anime a morrer por alguém que seja justo. E eu pergunto, você se animaria a morrer por uma pessoa justa? Talvez não. Você se animaria a morrer por uma pessoa injusta? Talvez também não. Agora eu pergunto, você
teria vontade de entregar o seu único filho? Você que é pai, você que é mãe, você que pensa em ter filhos, você teria coragem de dar o seu único filho para morrer por pessoas tão indignas quanto eu e quanto você? Mas a palavra de Deus diz que o Senhor prova o seu amor quando ele envia Cristo Jesus para morrer por nós. E o Filho de Deus que morreu por nós, ele está vivo e ele ressuscitou para ele mesmo nos constranger, nos conduzir pelo seu amor a uma transformação de vida. A sua morte e a sua ressurreição nos dão uma nossa vida. E nós precisamos assumir isso. Nós precisamos declarar isso para nós mesmos. Cristo é a razão do meu viver. O Senhor Jesus é a minha esperança. Cristo está em mim. E isso provoca em mim esperança de vida eterna. Em dias tão nebulosos que nós vivemos, em dias de tantas incertezas, eu quero dizer para você que não existe esperança maior do que essa. Não existe psicologia que realize isso. Não existe filosofia humana que provoque isso em você. Nós não estamos falando de ideias, nós não estamos falando de especulações, de hipóteses, mas estamos falando de uma verdade, que é a verdade central da história. Cristo morreu e Cristo ressuscitou. E Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: eu tenho que ser a motivação da sua vida. Eu tenho que conduzir em você um processo que transforma você. E você precisa assumir isso no seu coração, irmãos. E sem isso, não há vida eterna para nós. E sem nós entendermos isso, não há esperança para o nosso coração, não há felicidade, não há alegria que possa existir na gente. Se Jesus Cristo não for aquele que opera em nós uma transformação pelo seu amor incondicional. Nós entendemos ainda que precisamos mudar a nossa vida a partir do Evangelho. Nós precisamos compreender o Evangelho, mas nós também precisamos, meus irmãos, sermos transformados por esse Evangelho. As nossas ideias precisam mudar. O nosso jeito de ser precisa ser outro. Nós precisamos identificar na nossa vida o que tem que ser morto e sepultado. E o que precisa então ser renovado na gente, para que a gente então possa entender e enxergar o Senhor Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos. As boas novas da salvação, elas nos ensinam a deixar o nosso passado pecaminoso de lado, a rompermos com os maus caminhos por onde nós andávamos, a esquecermos das coisas que para trás ficam e avançarmos para aquelas coisas que adiante estão prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Há muitas pessoas que não conseguem avançar, que não conseguem dar passos na sua vida, espiritualmente falando, irmãos, porque ainda estão muito presas ao seu passado, muito presas à sua história. O que Jesus está nos dizendo nessa noite é que se alguém está nele, essa pessoa não tem mais que olhar para o passado para se sentir preso a ele. Nós podemos olhar para a nossa vida, para a nossa história, para os nossos erros, para aprendermos com ele. Mas nunca mais para nos sentirmos condicionados e acharmos que nunca podemos mudar. O nosso Senhor Jesus Cristo nos diz: se você está em mim, se o seu coração habita em mim, então você é uma nova criatura. Portanto, haja como uma nova criatura, pense como uma nova criatura e entenda que na ressurreição de Cristo, todos nós temos uma nova vida produzida por Ele, gerada por Ele. Nós somos, de fato, pessoas que estão inseridas numa nova criação e estamos agora sendo dominados e comandados pelo reino de Deus, pelos seus valores maravilhosos, para então proclamarmos esse maravilhoso evangelho que nos alcançou para todos aqueles que precisam ouvir essa verdade. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Ele nos dê graça, nos dê paz nesses dias, para entendermos que o controle absoluto de tudo que acontece está nas mãos daquele que morreu e ressuscitou
dentre os mortos. Amém. Vamos orar, vamos conversar com Deus, vamos colocar diante do Senhor todas as nossas súplicas e petições e também todo o nosso agradecimento, toda a nossa alegria e louvor a você que esteve conosco. Que Deus te abençoe, feche seus olhos, vamos falar com Deus, vamos entregar a Ele toda a nossa vida. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor ressuscitou, o Senhor não está mais, Senhor, sepultado, ó Deus, mas a tumba foi aberta, Senhor, o sepulcro foi aberto de dentro para fora, Senhor. O Senhor ressuscitou poderosamente. E nós que cremos nisso, Senhor, queremos te louvar e te agradecer, Senhor, e te glorificar por saber, Senhor, que esse evento que aconteceu é o maior acontecimento da história. Toda a história do mundo, Senhor, e da nossa vida gira em torno desse fato, Senhor, que o Senhor Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos e reina poderosamente e soberanamente, Senhor. O castigo que nos traz a paz foi aplicado diante do Senhor Jesus. E nós podemos então agora descansar, sabendo que o Senhor Jesus Cristo, que morreu e que ressuscitou, é hoje rei da nossa vida. Ó Deus, muitas vezes somos tentados a esquecermos disso, Senhor. Somos tentados, Senhor, a voltar para as velhas práticas do pecado, Senhor. Somos tentados, Senhor, a aderir os valores desse mundo, Senhor. Ó Deus, não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe, Senhor, a voltarmos a quem éramos antes de termos esse encontro contigo, Senhor. Mas que o Senhor nos desperte para uma nova vida, para que encontremos paz, encontremos abundância de alegria, encontremos, Senhor, a grande felicidade que só o Senhor Jesus Cristo pode nos dar hoje, Senhor, quando o Senhor nos enche com essa maravilhosa esperança de vida eterna, Senhor, porque o Senhor ressuscitou dentre os mortos, ó Deus. Essa verdade, Senhor, nós sabemos que é fácil de falar, mas é difícil de entender e é difícil de praticar, Senhor. Por isso que nós pedimos que Tu nos ensine, que Tu nos oriente, que o Senhor nos guie a andarmos como pessoas que creem nessa verdade de ressurreição, de crermos, Senhor, que nós estamos caminhando para uma vida eterna, Senhor, e não andemos mais, Senhor, atribulados pelas coisas do presente que nos cercam, Senhor, mas que possamos viver como uma nova criatura, a andarmos guiados pelo Filho de Deus, por aquele que dá significado à nossa vida, por aquele que é a razão do nosso viver, Senhor. Ó Senhor, não nos deixe esquecer destas verdades. Não nos deixe, Senhor, crer apenas religiosamente, formalmente nisso, Senhor, mas que sejamos impactados e transformados e modificados pelo poder transformador da Tua ressurreição, Senhor. E que assim possamos existir para a Tua honra e para a Tua glória. Perdoa os nossos pecados, Senhor. E Te entregamos aqui a nossa semana, entregamos aqui os nossos dias, Senhor, para que o Senhor nos ajude a viver como pessoas que andam não nos caminhos mais do pecado e da morte, mas no caminho, Senhor, da Tua ressurreição. Faça, Senhor, com que seja assim nas nossas vidas. E nós Te oramos em nome de Jesus, aquele que vive, aquele que reina, aquele que é Senhor sobre a nossa vida, e que aquele que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor abençoe a tua vida.
Que o Senhor possa derramar as suas bênçãos à sua família, a todos vocês que estão nos assistindo. Que o Senhor nos conceda uma semana maravilhosa e abençoada na sua presença. Como eu gosto de pedir sempre, o que você vai fazer em seguida é compartilhar esse vídeo para todos os nossos queridos irmãos e amigos também meditarem na palavra de Deus e todos juntos sermos transformados e renovados pelo Espírito Santo que em nós habita. A você que esteve conosco até agora, que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa guardar os seus caminhos nessa semana em que seremos provados, em que a nossa fé será testada, mas que certamente nunca a graça de Deus vai nos faltar. Despede aí do povo, esposa. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Uma semana abençoada a todos vocês. E Ele vive, irmãos. Louvado Amém. seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, fique na paz e vejo você na quarta-feira, às 19h30, no nosso estudo bíblico sobre as bem-aventuranças. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.